Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e seus familiares também. Bom, então, na aula síncrona de hoje, a gente vai aprender sobre o uso dos porquês. Como assim, prof, o uso dos porquês? Então, os porquês, eles são separados em 4. O porquê separado e com acento, o porquê separado e sem acento, o porquê junto e com acento e o porquê junto e sem acento. Então, hoje a prof vai explicar para vocês como e quando usar cada um desses quatro porquês, certo? Então, agora vocês viram que a gente vai começar com o porquê separado e com acento. Prof, quando eu vou usar esse porquê? Pessoal, vocês vão usar esse porquê separado e com acento quando vocês forem terminar uma frase. Depois que vocês forem colocar um ponto, seja ele exclamativo, ponto final ou ponto de interrogação. Sempre que vocês forem terminar uma frase com um porquê, vocês vão usar o porquê separado e com acento. A prof vai dar 2 exemplos para vocês, certo? O primeiro exemplo. Ele não veio, não sei o porquê. Essa frase foi usado o porquê separado e com acento. Por quê, prof? Porque ele foi usado, é a última palavra que foi usada na frase. E depois desse porquê foi usado o ponto final. Ou seja, ele tem que ser usado porque ele é a última palavra da frase, que depois dele só vai vir o ponto. O segundo exemplo, por quê? Esse porquê foi usado com um ponto de interrogação. Então, vai ser usado o porquê separado e com acento, certo? Agora, a gente vai aprender o porquê separado e sem acento. Prof, quando eu vou usar esse porquê? Vocês vão usar esse porquê em perguntas, no início da pergunta, seja ela direta ou indireta. Esse porquê, ele também pode ser usado, ser substituído pela qual, certo? Então, a prof vai dar um exemplo para vocês de frase direta, de pergunta direta com esse porquê. Por que ele sumiu? Então, o porquê está sendo usado no começo da frase e por isso ele está sendo usado separado e sem acento. Agora, um exemplo de frase indireta. Não sei por que ele sumiu. Ou seja, é uma frase indireta onde ele tem que ser usado o porquê separado e sem acento. Agora, um exemplo onde ele pode ser substituído pelas quais, certo? Então, as ruas por que passamos eram sujas. Vamos trocar esse porquê pela palavra pelas quais, certo? Vamos ver se vai couber a ele. Então, as ruas pelas quais passamos eram sujas. Fechou, né? Então, a gente pode usar o porquê separado e sem acento também. Agora, então, o porquê junto e com acento. Então, quando a gente deve usar esse porquê junto e com acento? Ele é usado antes de artigos, ou seja, o e um, nesse caso, certo? Então, ele vai ter o significado de motivo ou razão. Repetindo, esse porquê, ele vai ter o significado de motivo ou razão. Ele sempre vai ser usado para dar a explicação de um motivo ou uma razão, certo? Então, agora um exemplo para vocês. Todos sabem o porquê do seu medo. Então, esse o porquê é uma razão, não é mesmo? Então, a gente usa o porquê junto e com acento. A prof, na folhinha de vocês, não citou quais eram os artigos. Então, vocês anotam aí do ladinho, ou quem fez manuscrito, coloca aí no cantinho esse lembrete. Os artigos são o e um, nesse caso, certo?
Agora, um exemplo com um. Me diga um porquê. Então, foi usado o um e depois, posteriormente, o porquê. Quando for usado os artigos anteriormente, serve o porquê junto com o acento, certo? Agora, a gente vai ver o porquê junto e sem acento. É o último porquê. Então, prof, quando a gente vai usar esse porquê? Ele é usado em frases, sendo afirmativas ou respostas. Esse porquê, ele vai vir como uma explicação. Ou seja, você usou o porquê separado e sem acento na pergunta. Na resposta, você vai dar uma explicação, certo? Então, esse porquê que vocês vão usar na resposta, ele é um porquê junto e sem acento. Então, um exemplo. Não fui à festa porque choveu. Então, o porquê é junto e sem acento, certo? Pessoal, aqui tá a folha que a prof mandou para vocês. Então, quem fez xerocado vai colar essa folha no caderno, onde vai ter as explicações. Se vocês quiserem anotar mais alguma coisa aqui, nesses exemplos aqui que a prof deu, nessas definições, vocês anotam no ladinho, certo? Quem fez manuscrito que copiou no caderno, vocês vão colocar ali no cantinho algum lembrete, principalmente aonde vocês vão pegar e vão ter que usar os artigos. Lembra que a gente pegou e viu ali que tem que ter um artigo no porquê junto e com acento? Então, vocês colocam os artigos, ou seja, o e um. Lembrem de anotar aqui, certo? Aqui embaixo, a gente vai ter uma atividade de completar, onde vai ter a frase e vocês vão ter que completar nesses espaços com algum porquê que a gente estudou aqui em cima, certo? Aqui é aquele joguinho que a gente vai fazer, que a prof mandou o link ali no grupo da turma, certo? Então, se surgir alguma dúvida, chamem a gente, eu ou a prof Sinara, no particular ou no grupo que a gente vai pegar e vai explicar para vocês novamente, certo? Obrigada e um beijo no coração, até a próxima aula.